verdade, o nosso objetivo maior é chegar nesse debate, então tudo isso é para chegar, para abrir uma discussão, que é a discussão do impacto da inteligência artificial na vida da gente, questões éticas que estão ligadas à inteligência artificial, porque hoje em dia ela está muito presente no nosso dia a dia. A gente às vezes talvez nem perceba, mas muitos dos instrumentos que a gente usa no telefone, no computador, muitos já estão usando inteligência artificial, então tem um impacto direto já na nossa vida hoje. Bom, eu me chamo Júlia Salles, eu faço doutorado em comunicação no Canadá, em Montreal, e é até um pouco complicada a minha situação de universidade lá, porque eu dou aula na Universidade de Montreal, no departamento de comunicação, mas eu faço pesquisa na Concórdia, na Universidade de Concórdia, e eu sou doutoranda de uma terceira universidade, que é a Universidade do Quebec, em Montreal. Então eu circulo entre 3 universidades diferentes em Montreal e trabalho muito com o Brasil também, faço muita colaboração de projetos. Minha área de trabalho é narrativas interativas e imersivas. Então narrativas interativas para várias plataformas, então para web, para telefone celular, para tablet, e imersivas e principalmente realidade virtual. Então realidade virtual, vídeo 360. E no meu doutorado, então, uma das questões que eu abordo é o uso dessas novas linguagens digitais para a divulgação científica. Então, o que elas podem acrescentar, essas narrativas interativas e imersivas, para a comunicação de ciência. A Mostra Bang é resultado de um trabalho, de uma colaboração de muitos anos já com o André Paes. O André ele é professor aqui na Unirio e ele criou na Unirio um grupo de pesquisa e de pesquisação que é o Bang. E a gente sempre trabalhou com essa questão de narrativas interativas e de uns anos para cá o Imersivas entrou aí, então porque realidade virtual de uns anos para cá é bem recente, né? Então no começo era mais para a internet mesmo, e aí agora a gente trabalha também com 360, com realidade virtual. E essa amostra, ela é meio que o resultado desses anos de trabalho nessa área. Então a gente queria meio que fazer um panorama, de pegar as obras que mais marcaram mesmo esse campo e trazer aqui para o Brasil. Então obras internacionais e também mostrar no Brasil como é que se deu esse desenvolvimento dessa área aqui no Brasil. Porque existe um campo já bem representativo assim, aqui no Brasil de criação em narrativas interativas e imersivas, também um pouco menos, mas... E aí uma das nossas linhas principais era tentar trazer então as obras que marcaram o campo e trazer diversidade, assim, diversidade de linguagem, diversidade de criação, diversidade de formato. Então tem desde obra para celular, para tablet, aplicativo, realidade virtual, internet, projeção, instalação, transmídia. Então também a gente tentou, entre os criadores também, a gente procurou trazer o máximo de possível de diversidade entre os criadores, nos processos criativos também. Então tem obra aqui que é colaboração, que é obra que é fruto de trabalhos de processos criativos participativos com comunidade. Então a gente tentou cobrir, representar toda a diversidade desse campo e trazer também as obras que mais marcaram. Poxa vida, você me pegou, porque a minha militância de fato vem de longe. Eu sempre fui assim, militei principalmente aqui no Brasil, na verdade, fui de CA, fui de DCE, então assim, com certeza pra gente é uma coisa que é importante, assim, essa voz as questões sociais, as questões de engajamento, isso a gente procurou de fato trazer. É uma coisa assim que talvez não tenha sido nem tanto intencional, é mais um reflexo de quem a gente
gente é e do nosso trabalho mesmo, assim, não foi, acho que talvez não foi nenhuma decisão que a gente tomou em algum momento, assim, mas foi acontecendo, assim, porque... E é uma coisa, como a gente também olha muito para a questão do processo criativo e novas formas de processo criativo, assim, um processo criativo que seja colaborativo, participativo, quando você trabalha com as comunidades e que elas levantam as questões que vão ser abordadas nas obras, consequentemente essas questões aparecem, assim, questões sociais, então talvez por isso também que tenha essa presença forte de documentários, principalmente, que tragam questões contemporâneas, né? Questões da vida na cidade. Então tem isso, por exemplo, tem um documentário High Rise, né, que trata dessa questão de viver em torres no mundo todo, e é isso que é muito legal, o fato de ter obras tanto internacionais quanto nacionais, meio que dialoga, traz esse diálogo, né, o tanto que as questões, muitas das questões que nos atravessam aqui no Brasil são também, tem eco também em outros lugares do mundo, né, e questões que às vezes são específicas, né? Por exemplo, tem um projeto, não sei se vocês chegaram a ver, que chama Kipo Project, que é um projeto de uma questão bem específica, assim, uma questão no Peru, histórica, que teve, enfim, uma questão de uma violência contra muitas mulheres e alguns homens também lá no Peru, e que é bem específica deles, mas que, por esse evento histórico, mas que é claro que também nos toca no sentido de que também é um tipo de violência que existe aqui no Brasil, a gente sabe, né? Então essa especificidade de estar ligada a um evento histórico não necessariamente quer dizer que seja uma questão que não exista também para nós aqui, né? Então acho que esse diálogo entre as obras internacionais e nacionais também é uma coisa que a gente quis trabalhar também. Com certeza. Assim, essa ideia de que tecnologia é neutra, isso é uma coisa que eu não acredito. Assim, e pelo contrário, assim, eu acho que uma parte do meu trabalho é justamente colocar em evidência que a tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Ferramenta, primeiro, criada por humanos e que serve para contar histórias que são contadas por humanos, né? Então, assim, a ferramenta em si não é ela que vai dizer o que é feito dela, é que eu acho que é o mais a questão central, né? Então, assim, essa questão da neutralidade, da objetividade, isso é uma coisa que até a gente vai falar depois, né, desse outro projeto que é um projeto mais voltado para a divulgação científica, mas isso é uma coisa que acontece muito, essa discussão está muito presente hoje em dia no mundo da inteligência artificial, né? Essa questão da objetividade do algoritmo, né? E a gente esquece que são algoritmos que são criados, são programadores que escrevem esses códigos e que os dados que são usados para treinar esses algoritmos, né, algoritmos de machine learning, pensando, de inteligência artificial, existe ali uma seleção desses dados, então são dados que vêm de onde. Então, assim, toda essa questão, ela é muito complicada e eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso com muito cuidado, porque esse discurso de objetividade, de neutralidade, acho que ele é inclusive perigoso. É muito curioso, assim, porque na prática, quem está no meio criando, isso já está presente, isso se dá e não é uma realidade que a gente não tem como escapar dela. E as equipes são equipes multidisciplinares, tem gente da arte, tem programador, tem design. A questão mais complicada, na verdade, é a questão institucional, porque aí quando a gente vai para as instituições, aí existe um pouco dessa compartimentação, né? Que é então isso aqui é cinema, isso aqui é arte, isso aqui é comunicação, isso aqui é mídias digitais. Então, isso é mais nesse nível de conversa que a gente encontra dificuldade. Na parte da criação, quando a gente está ali trabalhando junto, isso não existe muito, ninguém fica ninguém se fala, não, mas isso aqui não é muito a minha área. Não, no trabalho do dia a dia, a colaboração, ela acontece, ela funciona e ela é essencial e muito rica. É mais
quando a gente vai falar, por exemplo, de editais, de espaços, né? Então, assim, um edital, muitas vezes, um edital de cinema, ele não vai contemplar documentários interativos, por exemplo, né? Então, assim, nessa questão institucional, é difícil lidar um pouco com esse trabalho que é que cruza mesmo, né, várias áreas de conhecimento e de prática, né? Então, esse projeto chama Pict.io, é um jogo de desenho que usa inteligência artificial. E esse jogo ele foi desenvolvido dentro de um trabalho num grupo de pesquisa na Universidade de Concórdia, lá em Montreal. Somos 3 brasileiros que nos encontramos nesse grupo, eu, Júlia, outra Júlia e o Luciano. E a gente começou a trabalhar junto, assim, o grupo é sobre inteligência artificial e a proposta do grupo é de estudar essa questão fazendo coisas, criando. Então a gente começou a trabalhar, criou esse jogo e a gente, quando começou a apresentar esse jogo, a gente viu que esse jogo poderia ser uma ferramenta muito boa para mostrar um pouco como funciona a inteligência artificial. Então, é um jogo bem divertido, que até criança gosta, assim, meus filhos adoram brincar, é um joguinho de desenho, tudo. E aí a gente viu então que com esse jogo ficava mais fácil abordar primeiro o funcionamento, como é que funciona a inteligência artificial, e depois chegar num debate que era, na verdade, o nosso objetivo maior era chegar nesse debate. Então tudo isso é para abrir uma discussão, que é a discussão do impacto da inteligência artificial na vida da gente, questões éticas que estão ligadas à inteligência artificial, porque hoje em dia ela está muito presente no nosso dia a dia. A gente às vezes talvez nem perceba, mas muito dos instrumentos que a gente usa no telefone, no computador, muitos já estão usando inteligência artificial, então tem um impacto direto já na nossa vida hoje. Então, existem questões por trás que a gente, como sociedade, precisa entrar nessa discussão. E aí, então, o processo que a gente faz, assim, agora a gente está com uma verba até para fazer essas sessões com esse jogo em bibliotecas públicas lá em Montreal, que a ideia é, então, primeiro jogar, então as pessoas começam jogando mesmo, se divertindo. Aí tem um segundo momento, que é de olhar um pouco, parar e olhar um pouco o que está acontecendo por trás do jogo, para tentar entender um pouco como é que funciona a inteligência artificial. E aí com isso a gente cria condições melhores para depois poder ter esse debate, porque entendendo melhor como funciona a inteligência artificial, a gente tem mais elemento para depois poder debater. Então, quais são os problemas aí? Como é que a gente quais são as estratégias para, de repente, não ter o impacto um viés que pode ter? Então, um exemplo muito claro que a gente usa é a questão dos dados de treinamento para o algoritmo, né? Então, o algoritmo de machine learning, ele é treinado usando uma base gigantesca de dados, né? Só que aí tem toda a questão de quais são esses dados. Então, por exemplo, um estudo que a gente mostra é um estudo que foi feito, acho que no ano passado, que mostra questões de gênero. Então, quando você treina algoritmo usando dados, por exemplo, recuperados da internet, onde a questão de gênero ela é enviesada, isso vai se reproduzir no resultado do algoritmo. Então, um exemplo que ficou muito claro é assim, você treinou um algoritmo, por exemplo, para identificar imagens de pessoas cozinhando. Então, vai identificar as pessoas cozinhando e vai dizer qual que é o sexo daquela pessoa. O algoritmo, a partir dos dados que ele usou, ele vai muito mais frequentemente errar indicando que o agente é do sexo feminino. Por quê? Porque nos treinamentos, cozinha é associada com mulher e o algoritmo ele vai reproduzir isso, inclusive de forma aumentada. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande também em olhar para esse processo, né? Quais são os dados de treinamento, como é que o algoritmo faz esse treinamento, e aí pensar nessas estratégias de como fazer para evitar esse tipo de viés, né? E aí, entendendo o processo da inteligência artificial, aí a gente tem mais instrumento, mais ferramenta, mais condição de entrar nesse debate, né?
que é, hoje em dia, muito importante, porque já está aí, as consequências a gente já sente elas no nosso dia a dia, por mais que a gente não perceba muitas vezes. Exatamente, o jogo ele é uma ferramenta, o jogo em si, a gente até não é um jogo que é um jogo de divulgação científica em si, é uma ferramenta para criar condições para um debate que aí sim, né? Então, primeiro, uma coisa mais tradicional da divulgação científica, né, de entender um pouco o funcionamento de alguma técnica e depois entrar nesse, que para mim eu acho que é tão importante quanto, que é qual é o impacto dessa tecnologia na sociedade, né? Porque assim, a divulgação científica, então entender a ciência pela ciência, para quê, né? Assim, a gente tem que entender a ciência para entender o que ela está fazendo na vida da gente, né? Qual que é, né? Nós que não somos pesquisadores, que não somos cientistas, a ciência pela ciência pra gente não, né, a gente acho que nem absorve direito, né? Mas quando você coloca ela como parte do seu dia a dia e o que ela representa, o que ela faz na sua vida, aí ganha sentido, né? Aí faz sentido. É bem legal. Isso na verdade foi um dos pontos que detonadores assim do projeto, porque a gente começou a conversar, né, sobre essa questão da inteligência artificial e a gente viu que tinha geralmente duas posturas, né? Uma que é essa coisa assim, seremos dominados pela inteligência artificial, Robocop, sei lá, né, Exterminador, uma coisa assim, né? E a outra que é o contrário, que nossa, a inteligência artificial vai nos salvar, vai resolver todos os nossos problemas. Então era uma coisa muito radical. E aí a nossa ideia é exatamente essa, assim, de mostrar um pouco como podemos colaborar com a inteligência artificial. Então toda a ideia do jogo é também isso, que é um jogo que não põe humanos contra máquinas, é humanos colaborando com as máquinas. Então nesse jogo é uma coisa assim os times são formados por 2 humanos e uma máquina, estamos no mesmo time, então podemos colaborar, né? Mas ao mesmo tempo vamos olhar de uma forma crítica também para isso, né? Assim, mas crítica não no sentido de acusar, assim, né? Não é a tecnologia em si, é mais assim, como que a gente está fazendo essa tecnologia, como que a gente está criando essa tecnologia, essa questão da neutralidade, né? Tentar desfazer um pouco essa ideia de que os algoritmos ele é neutra, ele é objetivo. Somos nós que criamos, assim, nós com os nossos, tudo o que de viés que existe na nossa vida, a gente, né, acaba reproduzindo. Então, como fazer para diminuir esse impacto, né? Isso é bem interessante, assim, porque, como você disse, né, assim, a minha formação acadêmica ela é muito entre Europa e agora América do Norte, né? E de fato, assim, a gente, quando eu venho para o Brasil, tem uma coisa assim as questões que são relevantes para a gente aqui, muitas vezes são completamente diferentes das questões que para eles. Então tem mesmo um trabalho não sei se é adaptação, mas uma coisa assim de trazer para a nossa realidade. Isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer, assim. Então, por exemplo, às vezes quando eu venho e isso é muito curioso, eu estava conversando muito agora com uma colega da Argentina, que eu conheci em Montreal, que frequenta todos os festivais e workshops na Europa no Canadá e nos Estados Unidos. E a gente conversou e a gente percebeu que é exatamente a mesma coisa que a gente faz, assim, a gente vai nesses workshops, aprende um monte de coisa e tudo, só que para chegar na nossa realidade, para fazer aquilo funcionar na nossa realidade, tem muita coisa que a gente tem que mudar e adaptar e trazer. Então, com certeza, as nossas questões tem questões ali que são particulares nossas mesmo, assim, e que isso não adianta, assim, trabalhar na América do Norte é trabalhar em outra realidade. E sim,
E isso é bem no dia a dia, sabe? A gente sente assim, por exemplo, na universidade mesmo, fazer pesquisa lá, então ter todas essas condições materiais de poder criar protótipo, de poder fazer coisa, entendeu? Então isso tudo é bem diferente mesmo, assim, da realidade de trabalho aqui. Mas tem um outro lado também, né, que a gente sabe, a questão da criatividade, porque essa questão de uma limitação de recursos, isso acaba também que faz a gente trabalhar aqui um trabalho de exercer uma criatividade imensa e, enfim, às vezes acaba encontrando soluções bem inovadoras para coisas que, né, acaba conseguindo de alguma forma dar conta de questões que lá fora você acaba fazendo uma encomenda e aquilo resolve o seu problema, entendeu? Você encomenda um robô, um bracinho de robô, sendo que aqui talvez você teria que passar pelo exercício de construir você mesmo aquele bracinho de robô, né? Então são realidades bem diferentes mesmo de trabalho. Então, sobre a mostra, de fato, assim, a recepção foi super boa, assim, estou super contente com a recepção que a mostra teve aqui e, de fato, teve gente interessada em levar, já que falou com a gente, em levar a mostra para outros lugares. Então, assim, existe essa possibilidade. É mais a questão de viabilizar isso mesmo, assim, ter recurso para poder levar, né? E o jogo, a nossa proposta é para o ano que vem, para 2019, trazer esse projeto para bibliotecas aqui no Brasil. Essa é a ideia, assim. Então a gente está mandando para edital, fazendo parcerias, tentando fazer parcerias aqui no Brasil para tentar viabilizar isso mesmo, de trazer essas sessões que a gente está fazendo agora lá para viajar um pouco em bibliotecas públicas aqui no Brasil. Eu estou inclusive agora participando do evento do Serra Pilheira, do Instituto Serra Pilheira, com esse projeto, e a proposta que a gente vai fazer para eles é essa mesmo, assim, que eles nos ajudem no ano que vem a trazer esses eventos ligados ao jogo para as bibliotecas aqui no Brasil no ano que vem, né, em 2019. Ai, gente, é difícil até achar a palavra, assim, né? Porque, puxa vida, assim, nossa, assim, eu tenho muito amigo e colega da antropologia, assim, eles estão, assim, todo mundo, né? Mas, assim, olha, eu não tenho nem, assim, é muito difícil mesmo, assim. Agora, eu acho que, sei lá, agora tá esse momento que é um momento de luto mesmo, assim, que é um momento que a gente não consegue nem muito bem processar a coisa, assim, né? Mas eu acho que também tem que servir para uma chamada muito forte também, assim, que isso sirva, a minha esperança é essa, sabe? É que esse evento, essa tragédia desse tamanho sirva de alguma forma como uma chamada, assim, muito forte. Eu acho que principalmente para a sociedade mesmo, sabe? Porque, assim, o pessoal que é da área, né, a gente sabe tanto que eles já esperneiam, tanto que eles falam, né, das condições precárias de trabalho, tanto que eles já estão alertando isso há tanto tempo. Eu, como uma pessoa da comunicação, o que eu vejo, assim, é que eu espero que isso agora entre na pauta, sabe, dos jornais, que isso entre na pauta da mídia, sabe, essas questões, e que a sociedade comece a entender e a valorizar um pouco mais patrimônio, arquivo, a cultura, porque as condições de trabalho, a gente sabe, né, as condições de trabalho de pesquisa, de quem faz pesquisa, já são muito difíceis. E assim, com essas tragédias, o que se perde em termos de pesquisa, de material, de memória, é uma coisa assim, isso aí é incalculável, assim, é uma perda que... Então, assim, não sei, nesse momento é difícil até pensar assim, o que tirar disso, sabe? Porque sei lá, é aquele momento assim, terra arrasada, assim, mas com a esperança de que alguma coisa que sirva, né, para alguma chamada, para algum alerta, assim.
E foi muito, enfim, foi até simbólico, assim, porque esse evento do Serrapilheira tá acontecendo no Museu do Amanhã. E começou no dia seguinte. Então, nos juntamos, assim, pesquisadores do Brasil inteiro, pesquisadores, gente da área de divulgação científica do Brasil inteiro. Todo mundo reunido no Museu da Manhã e assim uma estação de estar junto, mas foi visível assim nos primeiros dias do evento, assim, o tanto que a gente estava muito feliz de estar junto, mas assim ao mesmo tempo estava todo mundo assim num estado de luto mesmo, de choque assim, e estar no Museu da Manhã, sendo que o museu, né, ao mesmo tempo o museu com toda a nossa memória desapareceu. Foi uma coisa assim, foi bem um momento ali que foi muito marcante até pra mim, assim, uma coisa de mas assim, agora até com esses dias de evento, assim, até foi uma coisa positiva no sentido assim, tratar com esses pesquisadores agora nessa hora e todo esse pessoal que está fazendo projetos maravilhosos em divulgação científica também deu uma certa esperança, assim, sabe? Tem muita gente fazendo coisas maravilhosas, assim, projetos muito importantes, sabe, no Brasil inteiro. Então, assim, vamos valorizar isso também, sabe, é uma coisa assim, é isso que essa questão da comunicação eu acho muito complicada, sabe, assim, porque parece que só aparece, né, precisa de uma tragédia desse tamanho para essas questões aparecerem na mídia, assim, né. Então, sei lá, que esses trabalhos todos agora consigam ter mais visibilidade, ter mais apoio, porque é muito importante. Assim, é fundamental, assim, como país, sabe, como sociedade, como para se ter uma identidade, para tudo. Não se constrói nada sem memória, sem pesquisa, sem cultura. Então, que isso, sei lá, que alguma coisa positiva venha, né, dessa tragédia, se é possível, isso, não sei.